Eu poderia começar esse vídeo te mostrando prêmios, o Dale Carnegie, a Mulher de Propósito, as palestras, melhor palestrante de 2024, os eventos que já realizei, as comunidades que criei. Mas se eu fizesse isso, eu estaria te contando só metade da história. A parte que eu quero te contar hoje é a que quase ninguém sabe. É a parte que mostra a mulher que por trás de tudo isso construiu o seu legado, a sua história e lidera a sua própria história. Mas que em alguns momentos também chegou e se perguntou: será que tá certo? Será que vale a pena continuar? E foi exatamente nesse lugar que nasceu tudo o que você vai ver aqui. Fica comigo, porque essa história ela pode ser sua também. A mulher que escolheu o mercado que ninguém esperava. Corrigindo, a mulher não, a menina que escolheu o mercado que ninguém imaginava. A menina delicada, meiga, estudiosa, mas que escolheu um mercado que a maioria é homem. É um mercado muito masculino. Infelizmente, ainda é. Quando eu entrei para o mercado de TI, isso há média 14 anos atrás, porque foi quando eu comecei a estudar meu ensino técnico. Eu ainda fazia o ensino médio e já estava estudando no técnico. E logo depois que eu me formei no ensino médio, passou-se pouco tempo, como eu já estudava no técnico, eu consegui uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de estágio, e não demorou nem 6 meses para eu ser efetivada nessa área. Como lembro direitinho, como suporte técnico, e tenho maior gratidão pela empresa, pelas pessoas que trabalharam comigo, pelos meus líderes. Mas eu entrei, aprendi e fiquei. E já se vão 14 anos, eu acredito, que atuando no mercado de trabalho. Vai fazer 10 anos de formada na faculdade, ou seja, eu já estava trabalhando antes de fazer a faculdade. Foram e são, e que vai vir muitos anos ainda pela frente, construindo uma carreira sólida, liderando projetos, processos, pessoas, entregas, aprendendo na prática o que nenhuma faculdade te ensina de verdade. Como fazer times funcionais, que não é somente a tecnologia. A gente também trabalha com pessoas. E como vai fazer esses times funcionar sem desmoronar? Me tornei Scrum Master e, para quem não conhece a metodologia, em resumo, é a pessoa responsável por organizar o caos, manter o time no caminho e garantir que todo mundo chegue no destino. Mas teve algo que eu percebi que mudou completamente a minha visão e o meu caminho, e a forma como eu enxergava o meu trabalho. Enquanto todo mundo enxergava a tecnologia como sistema, somente como computador, eu enxergava as pessoas. Enquanto muitos falavam de performance e humanidade, eu já sabia que resultados sustentáveis nascem da conexão, do pertencimento, da direção. Isso não era só uma competência técnica. Era quem eu era. Era a minha essência. É a minha essência. E foi esse olhar que mudou tudo. Por trás dessa carreira que crescia, existia uma mulher que estava se perdendo. A sobrecarga foi chegando, isso há alguns 10 anos atrás. Logo quando eu comecei, sim, a trabalhar, eu exigia muito, passei por empresas que também consumia essa sobrecarga. Hoje eu aprendi e estou numa empresa hoje que me deixa muito mais leve, muito mais tranquila. Trabalho, sim, lógico que com pressão, com desafios, mas tudo de forma mais leve, porque eu aprendi a me liderar e liderar as pessoas e tratar isso como a vida, como um trabalho e sem se pressionar tanto. Falo sobre inteligência emocional, sobre o autoconhecimento, sobre saber como que a bomba chega pra gente e a gente vai lidar. Se vai desesperar ou se vai contornar a situação. Então, é algo muito diferente do que apenas lidar com computadores. Muita gente escolhe tecnologia falando assim, eu vou escolher sistema de informação, vou escolher engenharia, ciência, para não ter que lidar com pessoas. Vocês estão muito enganados, gente. E eu te digo com propriedade.
E é isso que faz diferença, saber que você está usando a tecnologia a favor de pessoas, a sonhos de pessoas. E como eu disse, em alguns anos atrás, em algumas outras empresas e projetos que eu trabalhava, a sobrecarga foi chegando devagarzinho. Primeiro foi o cansaço que não passava com o fim de semana, depois foi a sensação que eu precisava dar conta de tudo, do trabalho, das expectativas, da vida, e que pedir ajuda era um sinal de fraqueza. E aí veio o burnout. Não só um, mas dois. E com ele uma depressão silenciosa, que eu demorei muito tempo para admitir, até para mim mesma. Eu continuava entregando, continuava aparecendo, continuava liderando, por fora estava tudo bem. Por dentro eu estava me apagando. E foi nesse lugar, no lugar mais escuro que já tive, que eu tive uma descoberta que mudou a direção de tudo. Ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Não é fraqueza precisar das pessoas, muito pelo contrário, é inteligência. E não é falta de competência buscar apoio, é sabedoria. Eu precisei chegar no fundo para entender que o que eu mais tinha a oferecer ao mundo não era só a minha parte técnica, era a minha capacidade de criar espaços onde as pessoas não precisavam crescer sozinhas, que pudessem contar comigo, mas que mais que isso, eu pudesse contar com as pessoas. Afinal, liderança é isso. A gente está num cargo e não somente no papel, na carteira, é você assumir o seu chapéu de liderança de si mesmo e até mesmo dentro da empresa. Porque vou contar algumas histórias onde eu não tinha o cargo, sim, de liderança, mas em uma empresa eu construí um setor que não existia porque eu via a necessidade de ter uma analista de requisitos, ter esse setor para melhorar os processos. Eu criei esse setor dentro da empresa. Outras histórias também, como eu fazer coisas além do meu trabalho, ver coisas que estavam caindo, papéis que estavam caindo, eu puxar a responsabilidade. E foi assim que eu consegui me protagonizar ainda mais a minha carreira, a minha história, construir hoje o que eu construí, todo esse legado de liderança também. E é entender que eu preciso sim também pedir ajuda, por mais que você esteja no cargo de liderança, por mais que a gente hoje trabalhe no home office, é criar ambientes de conexão dentro das empresas onde você atua, na sua comunidade, na sua família, nos seus relacionamentos, é onde a gente pode pedir ajuda e entender que nós não precisamos estar sozinhos na nossa carreira. A primeira comunidade que eu ajudei a criar foi o Connection Day, que está ativo até hoje, fez 8 anos. Não foi planejando um grande evento, foi uma resposta a uma necessidade real, que eu via na minha área todos os dias. Profissionais e estudantes de tecnologia que se sentiam perdidos, invisíveis, sem direção e sem rede de apoio. Nós frequentávamos muitos eventos em outras cidades e a gente não tinha nenhum evento de tecnologia aqui. Foi aí que surgiu o Connection Day. Eu criei um espaço, um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas podem ver, trocar de verdade, criar conexões que se importam. Há muitos cases dentro do Connection de pessoas que conseguiram o primeiro trabalho ou outras oportunidades de emprego por estarem na comunidade, nesses eventos. E quando eu vi o que acontecia naquele ambiente, eu entendi que eu tinha encontrado meu lugar no mundo, que eu encontrei o meu propósito, que era conectar pessoas. Não era só sobre tecnologia, era sobre gente, não era só sobre network, era sobre pertencimento. E aí eu soube que eu precisava ir além do meu trabalho, no dia a dia, na liderança, na gestão, eu precisava criar mais coisas. E continuar fomentando a comunidade de tecnologia. Mas no Connection Day, algo chamou a atenção, que foi que tinha 5 mulheres em meio a 80 pessoas. E 5 mulheres contando comigo, que era organizadora. E eu pensei, gente, mas onde estão as mulheres? Por que não participam? E eu parei para pensar e chamei outras mulheres para analisar comigo essas dores. E foi aí que a gente listou a falta de apoio, a falta de coragem, a timidez, achar que não pode, que não pertence àquele lugar. E a minha ideia inicial, se eu criasse uma comunidade de tecnologia para mulheres, não ia fazer sentido.
apesar de ser muito importante, tem várias que eu sigo e torço muito e apoio, mas naquele momento não era isso. Eu precisava mostrar às mulheres que elas também podem ser líderes da sua história, das suas próprias vidas e capacitar elas e mostrar as oportunidades que eu já tinha de frequentar eventos, de estar em cargos de liderança, de estar com outras pessoas, de ter coragem de expor a minha opinião, as minhas ideias. Elas também precisavam disso. Foi aí que nasceu o Conecta Club. Na verdade, Mulheres Conectadas, lá em 2019. Foi então que eu enxerguei uma dor que ninguém estava resolvendo de verdade. Mulheres empreendedoras, talentosas, dedicadas, trabalhadoras, mas sozinhas, cansadas de grupos que não entregavam nada além de like, nada de grupos vazios de network que não fomentava a sua capacidade, não te mostrava o seu potencial, vinha com muitas fórmulas prontas que não funcionavam para elas, que na verdade não existe uma receita de bolo. Então eu trouxe essas mulheres cansadas de ter que fingir que estava tudo bem, de parecer forte. E eu me vi nelas. E eu sabia o que elas precisavam, não de mais curso, não de mais conteúdo. Elas precisavam de um lugar, de um ecossistema real. Então eu peguei tudo que eu aprendi nesses 14 anos de caminhada no mundo corporativo, a visão estratégica, o método, a liderança, a gestão de pessoas, e uni tudo com o que eu via de humano. A dor, a superação, a conexão, o propósito. E assim é o ecossistema do Conecta Club. Mas deixa eu te dizer o que é o Conecta Club de verdade. Não é só um grupo no WhatsApp, não é um curso, só um curso online, não é só um evento bonito. O Conecta Club é um ecossistema de crescimento real para mulheres. Empreendedoras que querem parar de crescer sozinhas e começar a construir direção estratégica e pertencimento de verdade. Aqui o pertencimento não é um sentimento bonito, é uma estratégia. Porque quando você sente que faz parte de algo, você age diferente. Você vende diferente, você se posiciona diferente, você aparece diferente. E os resultados são diferentes também. E eu não construí só uma comunidade, construí um movimento. Quando o mercado começou a ver o que as mulheres já sentiam, eu já estava atuando nisso há 7 anos atrás. E o mercado começou a reconhecer isso. Recebi o prêmio de Dale Carnegie por entrega máxima, fui reconhecida como Mulher de Propósito em 2025, me tornei embaixadora do Valor Tente Outra Vez na ION, fui eleita palestrante de destaque em 2024 e eu sou muito grata por cada um desses reconhecimentos e tem outros prêmios também. Mas sabe qual foi o momento que mais me fez chorar de verdade? Foi a mensagem de uma mulher que escreveu: eu finalmente parei de empreender sozinha. E esse é o meu maior prêmio. Não cabe em nenhuma prateleira, mas cabe aqui no peito. Porque, no fim das contas, não é sobre mim. É sobre o que acontece com as mulheres que chegam até o Conecta Club e saem de lá transformadas. Na verdade, não saem, permanecem. Porque o Conecta Club ele é uma comunidade de empreendedoras onde você está ali a todo momento. Você precisa de um apoio, precisa das aulas durante toda a sua caminhada. Vendendo mais, se posicionando melhor, com coragem. E elas não sabiam que tinham essa coragem, essa liderança, os propósitos dentro do coração delas poderiam ser verdade, poderiam se tornar reais. Com direção, com propósito e, claro, com outras mulheres do lado. E ali, eu não pego só na mão, não, eu incentivo. A gente manda mensagem, a gente cria tarefas, desafios constantes que fazem ela chegar ao topo, a sua liderança e ter resultados reais. Criar suas próprias lojas, suas próprias marcas, venderem mais, criar sua própria rede, sua própria comunidade. E agora com você! Eu não saí da tecnologia, não pretendo sair, é minha grande paixão. Afinal de contas, é o que me faz diferente de outras mentoras de empreendedores que tem aí no mercado. Trabalho sim com a parte de marketing, de vendas, de comunidade, de conteúdo. Mas os meus diferenciais é estar na tecnologia, trazer o que de mais novo no mercado para dentro da comunidade, como novas IAs,
personalizadas para as conectadas, ferramentas de gestão que facilitam o dia a dia. Que há muitos empreendedores que acham que é só abrir e começar a vender, mas se perdem na parte do CRM, na planilha de vendas, não sabe quais precisam ser as suas metas. E eu trago toda a minha tecnologia, o meu conhecimento, a minha forma de fazer gestão de equipes, de projetos e de pessoas para dentro do Conecta Club. E não é porque eu sou perfeita, mas porque eu escolhi ser verdadeira. E eu aprendi que de forma mais difícil possível que ninguém cresce sozinho. Se você é uma mulher que está cansada de crescer sozinha, não sabe como mais fazer para o seu negócio dar certo, se sente que falta direção, clareza, ou simplesmente um lugar onde você se vista de verdade, seja vista de verdade, eu construí esse lugar para você. O Conecta Club não é um grupo, é um ecossistema. É onde você para de sobreviver no empreendedorismo e começa a crescer de verdade. Com método, com estratégia, com mulheres que entendem. O link está aqui na descrição. Me segue no Instagram e entre em contato. E se esse vídeo te tocou de alguma forma aí dentro de você, compartilhe com uma mulher que precisa ouvir isso hoje também. Que talvez seja isso que falta para ela. Um ecossistema onde ela seja vista, seja lembrada, seja indicada. E isso vai fazer toda a diferença no negócio e não somente para quem só empreende. Porque como eu também empreendo e também estou na carreira do mundo corporativo. E ser uma intraempreendedora faz total diferença. Você liderar a sua história, você vai conseguir atingir objetivos, tanto no empreendedorismo como no mundo corporativo.